Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar um vídeo sobre o último filme que eu assisti. Realmente, um comentário assim, à parte e preliminar, né? Esta semana uma aluna me perguntou, professor, você tem a Netflix? E eu disse que não, porque tem uma certa antipatia, né, por essa empresa. Porque na verdade, e agora é reflexão minha, né? De à parte, um comentário que eu não fiz para ela como resposta, que é o seguinte, realmente eu ouvi muito falar dessa tal da Netflix, uma vez eu assinei, e assim, não vi nada demais no catálogo de filme deles. Recentemente eu dei uma olhada e também só tem bobagens. A gente tem talvez umas duas dúzias de filmes. E olhe lá, que vale a pena ser vistas. Então assim, Netflix é basicamente para retardado mesmo, né? Para aquele pessoal que gosta de assistir qualquer dessas futilidades que passam na televisão, ele vai lá e só transferiu, deixa de ver de graça na TV ou baixar pela internet para pagar para ver pela Netflix. Mas assim, de fato eu não vi nada demais. Agora assim, eu assinei o serviço da Disney, né, que é o Disney Plus, porque assim eu gosto muito, né, de desenhos, então vale a pena. Mas infelizmente ainda não tem, pelo menos aqui no Brasil, né? O serviço no Brasil não tem todos os desenhos brasileiros, mas mesmo assim já tem muita coisa e vale a pena rever determinados filmes, porque tem os filmes ali da Disney, da Pixar, da Marvel Studios, tem os documentários, né, entre aspas, os filmes e séries da Net Geo, então assim, vale muito a pena, tem muita coisa boa para ver. E como eu disse, eu achei bem melhor do que a Netflix. E tenho também o Prime Video, que é o serviço da Amazon, mas eu tenho nem pelos filmes, mas sim porque como é raro ter um mês que eu não compre um outro livro, e como eles não cobram fretes para quem paga os R$ 9,90 do Prime Video, eu digo, pronto, ótimo. Porque qualquer frete que você peça, você seja atribuído a uma compra, geralmente é muito mais do que R$ 9,90, então eu pago R$ 9,90, tenho frete grátis e de quebra tem os filmes. Agora, inicialmente esse Prime Videos tinha, o serviço lá do Amazon Prime tinha poucos filmes disponíveis. Pelo menos eu não via nada sendo muito interessante. E, mas casualmente eu dou uma olhada. E ontem, realmente, eu tava zapeando ali, dando uma olhada, e vi um filme com o Russell Crowe, que é aquele ator do Gladiador, do Los Angeles Cidade Proibida, né? Dois caras legais, que é um filme que eu quero rever, que eu gostei muito, apesar de ser bobo. Mas enfim, porra, tem um filme aí novo com o Russell Crowe, vou assistir. E eu achei estranho, porque era um filme curto, ele tem só 1h30, quer dizer, 90 minutos, pra você pensar num filme com o Russell Crowe, que só tem 90 minutos, que porcaria de filme é esse? Ele é uma mistura de Um Dia de Fúria com é, Encurralado, de Spielberg, né? Ou, no caso, A Boleia Mortal, que eu comentei aqui recentemente, que é o é, A Morte Pede Carona. Que realmente, como eu disse, é uma mescla desses dois filmes. Ele tem só 90 minutos, quer dizer, 1h30. Direção do cidadão que eu nunca ouvi falar, que é o Derek Barton. E é um desses filmes que já saíram direto ali para esse serviço de streamers, no caso, para o Amazon Prime. De ator, realmente, só tem o Russell Crowe, que os outros são... É daquele tipo de filme que você coloca um ator famoso para atrair o público e de lá você apresenta uma série de atores iniciantes. Esse é o caso. Assim, esses atores coadjuvantes que aparecem no filme, ou co-estreantes ali, não são ruins. Mas eu fiz questão de não lembrar do nome de nenhum deles, porque não tem ninguém relevante.
E o destaque, de fato, é para o Russell Crowe. Você só teve... Porque a história é meio tosca, né? Depois eu falo os desdobramentos das tramas e dos subtemas que são não só tratados no filme, como são enunciados. Porque, como eu já comentei aqui, como o público contemporâneo, ele torna-se cada vez mais, não burro, né? Mas ele só compreende aquilo que está estampado na cara dele. Então, logo no início do filme, nos créditos iniciais, acho que nos 2 primeiros minutos, ele já diz sobre o que o filme trata, do qual será o dilema do filme, qual será o personagem, entre aspas, co-protagonista, porque daí o público respira, ele já tem ali a resposta para suas angústias, ele não precisa pensar, e daí ele pode ver tranquilamente uma série de sequências de ultraviolência. Ponto. Não sei porque até agora ninguém comentou sobre esse filme, porque apesar dos pontos negativos, ele é muito bom. Dá vontade de rever o filme, mas eu não cometeria esse crime. Porque de fato eu percebi que tem uma série de coisas ali bacanas, né, no Prime Video que vale a pena rever. E tem, entre aspas, os canais do Prime Video, que você paga. Aí eu pensei, porra, mas é absurdo, porque se eu já estou pagando R$ 9,90, ainda eles querem que eu pague mais, tipo, R$ 14,90 para ter o canal da MGM Studios, ou pague R$ 19,90 para ter o da, acho que é Paramount, que é R$ 19,90, mas assim, rapaz, quando eu parei para observar, você tem um catálogo quase todo da Paramount ou da MGM Studios ali, tipo, por R$ 15, por R$ 20, é filme pra caramba, velho. Porque eles dão uma amostra para você poder ficar, entre aspas, namorando quais são os filmes que eles têm em catálogo, e tem coisa que tem filme pra dar em doido, filme pra caramba, porque assim, poxa, com um negócio desse, porque de fato o meu objetivo aqui era de gravar ali um vídeo por dia sobre uma revista que eu li, porque, por exemplo, eu estagnei aqui no Ronin, do Frank Miller, e ainda não terminei, que eu tô aqui meio que na metade do livro, porque o bicho é grande, viu? É, é volumoso o livro e tal, né? E como eu disse, eu leio bem devagar, porque eu fico prestando atenção nas ilustrações. Tinha essa revista aqui, né? Que eu também queria ler essa semana, mas eu acabei adiando, que é a número 31, né? Da Espada Selvagem de Conan, que eu parei na 30. Aí um dia eu retorno e continuo, né? 31, 32. E o pior que não é chato, né? Porque os desenhos são bonitos, se você pensar no do John Buscema, Alfredo Alcala, tem uma porrada de gente aqui que é fenomenal, pô. Gil Kane, querendo, dá pra você ficar aí lendo por meses e você não enjoa. Agora, voltando, de fato tem muita. Meu objetivo aqui era todo dia gravar um vídeo, né, sobre uma revista ou livro que eu acabei de ler, sobre entre aspas, um filme que eu revi, alguma reflexão qualquer, algum tema ligado à filosofia. E como eu disse, quando eu vi ali que pagando tipo 14, R$ 15, né, eu tenho um catálogo inteiro ali da MGM Studios, eu fiquei assim, realmente tentado. E eles dão, tipo assim, 7 dias de amostra grátis. Poxa, antes era 30 dias, né? 7 dias, 7 dias, 7 dias é muito pouco. Mas vou ficar esperando. Se um dia baixar de preço, eles fizerem um pacote melhor, eu até assino. Mas eu achei muito alto esse valor. Porque a gente tem que lembrar que para você ter esses serviços, você também tem que ter uma boa conexão com a internet, e a internet é cara. Aí você ainda dá esse plus, e já tem tanta coisa ali para ser vista no Amazon Prime, que eu, apesar da tentação, não vou assinar por enquanto. E se eles dão um prazo maior de amostra grátis, aí eu vejo. Então, voltando, o nome do filme é Fúria Incontrolável, né? Eu não me recordo agora o nome do filme em inglês, ele é um filme do ano passado, ele é co-estrelado pelo Russell Crowe, e eu vou me corrigir. De fato, eu imaginei que fosse um daqueles filmes que trouxessem desses astros do cinema, simplesmente para atrair o público, mas que a história mesmo fosse apresentar atores em início de carreira. Apesar desse filme fazer isso, mas o Russell Crowe está desde a primeira cena do filme até quase a última, né?
eu não vou contar o desfecho do filme, mas é da hora. E a história é simples. Ele conta a história de uma mulher que está atrasada tanto para o trabalho como para levar o seu filho à escola, e no meio do caminho o semáforo fica verde, quer dizer, ele abre para a passagem dos carros, e o motorista que está na frente continua parado. Então ela buzina umas 2 ou 3 vezes, o carro continua parado, ela dá uma curva, ela desvia do carro e segue em frente. No outro momento, no próximo semáforo, aquele carro para rente a ela, né? Baixa o vidro e começa a falar com ela. Diz: por que que você não foi educada comigo? Você poderia, muito provavelmente, você tentou simplesmente dar um toquezinho na buzina, mas acabou exagerando, né? E realmente eu tenho que reconhecer que eu estava distraído, eu estou cheio de problemas, né? Estressado, e eu acabei não me tocando, não percebendo que o sinal abriu. Então gostaria de pedir desculpas à senhora e gostaria que a senhora fizesse o mesmo, que foi muito indelicado a forma como você me tratou no trânsito. Bastava apenas dar um toquezinho ali na buzina para eu me ligar, né, que o sinal já tinha aberto, e eu seguiria meu trajeto tranquilamente, e a senhora também. Então, eu já pedi desculpas, e agora eu gostaria que a senhora também pedisse desculpa. Só que a mulher disse: eu não vou pedir desculpa a P nenhum. Você que se lixe, né? Tome conta da sua vida, seu retardado, e siga em frente. A partir disso, o cidadão, que é interpretado por Russell Crowe, que o público já sabe que é um psicopata, que ele é um assassino serial, porque na primeira cena do filme mostra ele entrando na casa, ele arrombando uma casa de uma família típica americana, matando o papai com marteladas no crânio do cidadão e jogando, acho que era querosene, em cima da mamãe e do filho, e tocando fogo na casa inteira. Ponto. Então, assim, o público, né, você que está assistindo, já sabe que o Russell Crowe é um psicopata homicida. E a mulher se depara com ele, não sabe ainda que ele é esse psicopata. Ele só diz: olha, se você me pedir desculpas, vai ficar tudo bem entre nós, né? Você pode seguir a sua vida, né, o seu dia de forma tranquila e sossegada. Mas ela disse: eu não vou pedir desculpa a P nenhum, né, vá se ferrar, né? Sai daí, seu animal, e segue em frente. E a partir daquele momento, em momentos futuros, ele diz: você terá o pior dia da sua vida hoje. E pronto, acabou. O filme é só isso, é por isso que ele só tem 90 minutos. A personagem ali do Russell Crowe, que não tem homem, é só The Man, né? Ou é o homem. Ele disse que o nome dele é Tom Cooper. E eu imagino que seja verdade, porque, como eu disse, o filme é uma mistura de Um Dia de Fúria com, com A Morte Pede Carona. Porque assim como o personagem do Rutger Hauer, no A Morte Pede Carona, aqui a personagem do Russell Crowe, que é esse Tom Cooper, dessa vez eu anotei para não esquecer, assim como eu fiz com o Marlon Brando, é, ele, ele quer morrer. Ele não se importa de ser morto. Ele sabe que o que ele está fazendo invariavelmente levará a um confronto com a polícia, provavelmente a sua morte. Ele, entre aspas, ele não se importa com isso. Ele está tão pé da vida, que estressado e alucinado, que ele não se importa com as consequências, ele quer extravasar. E é bacana porque tem um momento no filme que ele diz o seguinte: eu, entre aspas, é uma adaptação, não é literalmente o que ele diz. Ele comenta o seguinte: vou contribuir com a violência e vou me vingar. Eu sou um verme e fui pisado e cuspido. Porque o filme, como eu disse, como o público ele fica cada vez mais embrutecido, os roteiristas ou as roteiristas sentem essa necessidade de explicitar logo no início da trama do que trata a história. Senão o público, que é incapaz de entender o óbvio, ele se sente entediado, abandona o filme e passa para outro. Então, logo nos 2 primeiros minutos do filme, ele diz para que veio. Ele quer tratar da ultraviolência,
não é? Eu até anotei, né? Tem vários temas ali que ele enuncia logo no início, né? Da violência urbana. Ele diz que a violência urbana e o estresse da vida citadina odierno, contemporâneo, ela é gerada pela desigualdade social e pelas discriminações. Né? E isso gera uma carga de estresse que é tão brutal que promove essas ações de ultraviolência, violência doméstica, violência contra a mulher, psicopatias diversas. E como eu disse, logo nos 2 primeiros minutos ele afirma isso, né? Que os índices de violência aumentam e esses índices de violência, em especial dessa ultraviolência, né, do estupro, do assassinato, da violência doméstica, etc., eles são promovidos pela essa desigualdade de renda que promove ou que geram no indivíduo essa, essa sensação não só de estresse, mas de, como é que eu posso dizer, de falta de esperança, de perspectiva de um futuro, né? E no caso, esse indivíduo, né, estressado, né, que perde esse sentimento de empatia em relação ao outro devido à individualidade, né, e à discriminação, à opressão da vida contemporânea, ele no filme ele é representado pelo Tom Cooper, que é esse personagem interpretado pelo Russell Crowe, que assim, cara, o cidadão ele está assustador. Eu já tinha, é um ator que eu acompanho, assim, eu tenho uma certa cisma com ele, né, por causa do trabalho dele no Gladiador, mas casualmente eu assisti algum filme com ele e como eu disse, ele está assustador. Eu até fiquei com medo que eu digo, não, né? Quando você vê aquele homem, eu pensei assim, tenho que me esforçar para não ficar igual a ele. Ele tá um monstro, obeso, assim, de uma forma impossível. Você pensa assim, não, como é que um homem rico, influente, que pode fazer qualquer coisa, a dieta que ele quiser, o regime que ele quiser, a operação plástica que ele quiser, está tão gordo. Ele não está gordo, ele deve estar pesando, tipo assim, uns 160, 170 quilos. Ele está gigante. E no filme, como ele dirige esse carro prata, uma picape que já é gigante, com ele que tá, porque ele é baixinho, né? Mas como o carro é alto e ele tá super gordo, ele vira um monstro, parece um rinoceronte, assim, ele ainda barbudo, com aquele olhar bem com olhar sisudo e fechado. Sofremos aqui uma avaria, um erro técnico. Então, ele está monstruoso. E como eu disse, é crível, porque assim, é impressionante como ele transmite essa. Não parece alguém atuando, parece literalmente alguém que tem distúrbios mentais e que está assim, completamente fora de controle. Não que todo mundo que tem alguma psicopatia, que tem algum transtorno mental, se torne-se violento. Mas alguns, em alguns pacientes, em alguns casos, sim. E esse é o caso dele. Provavelmente, e como eu disse, ele ao longo do filme, infelizmente o filme é muito curto. Ele, como repetindo, ele só tem 90 minutos. Se ele fosse um pouco mais longo, daria muito mais tempo para se desenvolver a história desse personagem. Assim, não me incomodou o fato deles não terem explicado tintim por tintim. Porque, repetindo, como atualmente os roteiristas têm essa necessidade de explicar tudo, caso contrário, o público, que é meio, né, que foi, como se diz, criado a leite com pera, eles não conseguem compreender em um do filme e passam para o outro. O filme ele não pode ser muito longo, ele tem que ser bem claro nas suas explicações, os personagens eles não podem ser muito dúbeis e tem que ficar bem explícito o que eles são. Então assim, se esse filme tivesse mais de 90 minutos, tivesse 100 minutos, 110, certamente esses minutos a mais, seja 10, 15, 20 minutos, serviriam para contar quem é esse Tom Cooper, né? Qual é a história da vida dele. E mesmo assim, como eu disse, o roteiro ele é bem ágil, porque ele consegue, mesmo num tempo tão curto, você compreender o que se passa na vida dele. Provavelmente é uma pessoa que ficou desempregada, ou em algum momento da vida ele ficou desempregado, e que aparentemente ele tem problemas financeiros, é uma pessoa que passou com problemas relacionados ao divórcio, e devido a alguma ação judicial ele perdeu boa parte do seu patrimônio, e hoje ele se encontra repetindo uma situação financeira bem delicada. Né? Como eu disse, são a parte de pequenas frases, entonações, formas como a personagem reage
aos demais diálogos e ao contexto em que ele se expõe, é que você compreende quem é aquele Tom Cooper e como que ele chegou até aquele estado. E como eu disse, e eu gostei deles terem feito isso, porque, repetindo, se esse filme tivesse 10, 15 minutos a mais, eles usariam isso para duas coisas. Primeiro, para explicar pormenorizada quem é esse Tom Cooper, que eu achei desnecessário. Eu gostei muito, em especial porque recordou esse filme que, de certa forma, ele se inspira, que é Um Dia de Fúria. E não chega ao mesmo nível, mas é muito bom. E como não é um filme, como o Fúria Incontrolável, que é esse filme agora de 2020, né, com o Russell Crowe, não é um filme para o cinema, é um filme que sai direto nessa plataforma, né, do Amazon Prime. Ele pode abusar da violência. E realmente poucos filmes que eu assisti são tão violentos como esse. É cru mesmo, eles mostram sangue, não tem nenhum problema com amputações, com perfurações, porque tem uma mostrar cenas de violência contra a criança, de violência doméstica, de cenas de, assim, de extrema crueldade, de violência contra a mulher. Porque tem um momento que a personagem lá de Russell Crowe dá um soco na cara de uma criança que você fica assim, meu Deus, como é que eles fizeram isso? Porque na hora eu pensei assim, meu Deus, ele matou. Matou a criança. Porque, como eu disse, ele está monstruoso. Ele deve estar pesando, como eu disse, uns 160 quilos fácil. E ele dá um soco assim de cheio na cara de uma criança. Eu digo, pronto, matou. Aí a criança lá meio que assim, ainda tentando se levantar da cama. Eu digo, meu Deus, como é que uma criança tipo de 10, 11 anos leva um soco de um rinoceronte desse e continuar viva? Era para a criança brincar, morrer na hora. Era para quebrar o maxilar da criança, deslocar o maxilar no caso, quebrar o pescoço. Mas a criança ainda tá bem, ainda tá normal, tá tranquila. Aí ele pega uma abajur, corta de alguma forma ali com a mão, não sei, como é que se diz, a tomada do abajur, enrola assim na mão, cata a criança da cama para enforcar a criança com um fio ali do abajur que ele arrancou. E, né, e segue. Engraçado que depois que a criança, por um motivo lá qualquer, ela escapa, mostra a criança, o pescoço dela tá normal, tranquilo, como se nada tivesse acontecido com ela. E, assim, sabe? Como eu disse, se quer mostrar violência, mostre as consequências da violência também. Porque tem uma personagem no filme que ela é incinerada viva. O cara joga querosene em cima dele e toca fogo. Puf. Aí depois a polícia diz, ele está vivo, está tudo bem com ele. Não, cara, não tá tudo bem com ele. Jogaram, tipo, 2 litros de querosene em cima do cara e tocaram fogo. Ele não tá bem. Sorte dele ter sobrevivido, mas ele está longe de estar bem. Aí, repetindo, existem essas cenas de ultraviolência no filme, mas as consequências dela parece que não são apresentadas, demonstradas. E isso me incomoda bastante nesse tipo de filme, porque a violência vira algo plástico, bonito, o público gosta ali, se sente atraído pelas cenas de violência que incomoda. Eu prefiro aquele tipo de filme, como lá o Bolé Mortal, né, que é A Morte Pede Carona, no qual a morte, né, e a violência é mostrado como algo negativo, né, e que você, público, se sente mal diante daquelas cenas. E nesse filme há isso sim, porque elas são muito fortes, não tem como você continuar ali vidrado, né, na tela, né, não são bonitas de serem vistas, mas entre aspas elas meio que não têm consequências, né? A pessoa passa um dia sendo perseguido pelo lunático e depois tudo bem, beleza, vou pegar meu carro, vou dirigir tranquilamente para o meu trabalho e vou seguir com a minha vida normalmente. Não, da vida real não é assim. Então, como eu disse, tem uma série de pontos do filme que me incomoda, mas eu gostei muito do filme, recomendo, vale a pena ver. É muito bom porque, assim, pelo menos eu nunca tinha visto o Russell Crowe interpretar um personagem desse tipo. Acho que é uma coisa nova para a carreira dele. Eu acho que vale muito a pena ver. Que realmente, e repetindo, o cara tá monstruoso. Eu não sei se ele tá com algum problema de saúde,
mas ele tá assim, aqueles casos quase de obesidade mórbida, o cara tá gigante, como diz, parece um rinoceronte, deve ter fácil uns 160 quilos no mínimo, é porque assim, eu não tenho, porque assim, como ele é baixinho, ele deve ter 1,55 m, uma coisa assim, então assim, ele pode engordar muito e não ficar muito pesado, né, devido à estatura dele que é baixa, mas como eu disse, tá muito gordo. Eu até fiquei assustado. Fiquei, meu Deus, aquela ali não é saudável. Deve ser devido a algum problema de saúde. Hein? Vou até pesquisar sobre isso para me informar. Mas por enquanto é só. Quem puder assistir aí no Amazon Prime, que é o Prime Video, que é o Fúria Incontrolável com o Russell Crowe. E de fato o filme, o título em português ficou excelente, porque é isso mesmo. O cara tá estressado, o cara tá puto e qualquer coisa que o incitar um pouco mais faz com que o cara exploda. Eu acho que, de fato, a vida odierna, né, contemporânea, ela promove isso, porque nós ficamos tão desesperançados em relação ao futuro, como diz uma música, né, as possibilidades de felicidade são egoístas, né, como diz o Cazuza lá numa música. Eu diria um pouco diferente, né, que as possibilidades de felicidade são inviáveis, são quase fugazes. E isso promove e aumenta esses casos de psicopatia, de estresse, de síndrome do pânico, etc. Porque nós trabalhamos quase que incessantemente, os salários são cada vez mais baixos, a ameaça do desemprego e da penúria são cada vez mais próximas de todos, e como eu disse, isso acaba conduzindo o ser humano a esses estados de descontrole. E repetindo, acho que vale até uma análise nem só filosófica, mas sociológica, antropológica do filme, e ele aborda uma série de temas que são cruciais, como eu disse, em especial em relação a essas origens da violência urbana, da ultraviolência e dos aumentos dos casos de violência. Porque, idealmente, a violência deveria diminuir, né? Mas, ao menos, a sensação de violência, né, de medo, de temor, de pavor, ela apenas cresce. Então, assim, como eu disse, vale a pena ver para constatar isso e conferir como é que o filme ele trabalha com essa temática. Acho que realmente é um filme para a nossa época. Agora, repetindo, né? Quem já viu A Morte Vai de Carona ou Encurralado, do Spielberg, quem já viu Um Dia de Fúria, né? Né, aí você fica assim meio, como é que se diz? É água de salsicha. Eu já vi esse filme antes, né? Mas, como eu disse, a interpretação do Russell Crowe e o roteiro, que não é dos piores, né? Especial por guardar algumas sutilezas, faz com que o filme mereça ser visto. Né? Acho que é um bom filme. Acho que eu vou continuar explorando lá o Prime Video, ver se tem algumas pérolas outras como essas. Que eu fiquei até namorando o filme que tinha o Samuel Jackson. Eu disse, poxa, esse filme aqui será o meu próximo. Porque essa semana eu estou com vontade de ver essas cenas de violência assim, mais extremas. E por enquanto é só. Espero que ainda hoje eu consiga ver um próximo filme, né, que seja algo assim tão, entre aspas, instrutivo, né, ou reflexivo quanto esse, que realmente ele abre espaço para uma série de discussões, né, que é esse Fúria Incontrolável, que realmente quem não gosta de cenas fortes não veja esse filme, que é brutal, porque como eu disse, só a figura ali do Russell Crowe, porque como ele no filme, como eu disse, como ele é muito baixinho, ele é filmado assim sempre de baixo, né, tem um filtro meio escuro assim nas cenas que ele aparece. Ele dirige aquela picape prata, que é um carro gigante. Então, o cara, como eu disse, fica monstruoso. Parece realmente um alucinado. Um barbudo, já suado, que tá meio no verão e tal. Ele, aquele trânsito, um engarrafamento monstruoso. O cara já tá puto. E vem alguém buzina atrás dele, aí ele explode. Isso é um bom. É até uma coisa. Tem até isso, é a moral da história. Nunca buzine ou distrate alguém no trânsito, porque ele pode ser um psicopata. E a sorte é que a personagem lá do Russell Crowe não era um desses direitistas que tem uma arma ali no coldre que a qualquer momento ele pode sacar, tirar. Porque se aquele cara tivesse uma arma, caras,
o estrago que ele ia fazer seria muito melhor. Sorte que ele não tinha uma arma. Mas como eu disse, nunca buzina ou distrata alguém no trânsito, porque aquele motorista pode ser um psicopata, um serial killer. E é isso que se aprende com o filme, é que furo incontrolável. É, casos verídicos. Eu já passei por uma situação semelhante e não é nada agradável, né? Então, até mais, até breve e até o próximo filme.